esconder a idade. É quando a gente coloca assim, ó, deixa o rosto todo limpinho assim, fala assim, nossa, olha, ficou novo uns 20 anos, né, professor? É verdade. A gente fica novo. Só que fica um friozinho aqui, ó, no bigode, até acostumar. Eu precisei, eu vou cortar o cabelo segunda-feira. De fato, eu sou fã dele, né, meu? Eu acho ele bonito. E Obrigado. tem uma foto dele com o filho dele, cabelo curto, ele é mais top ainda. Eu vou cortar segunda-feira, curtinho. Ah, vai tirar o coquinho, então? Tudo. Ah, Ah, eu legal. sabia que o protocolo Vixe, ia te pegar. tem esqueminha aí pelo caminho, hein? Tem nada, meu Deus do livre. Porque mal acompanhado. Verdade, professor, verdade. Falou tudo. Eu já fui casado por 19 anos. Chega, nunca mais. Chega. Deus que me perdoe. Acabou. Gente, Cê- hoje eu vou falar assim, mas ó, a minha cabeça está explodindo. Eu tiro dúvidas sem problema algum, mas assim, hoje vamos se concentrar, tá bom? Estou gravando a aula e qualquer coisa vocês podem perguntar. Hoje a gente vai falar das patologias do sistema urinário. Toda aquela parte que nós aprendemos antes das aulas que eu torturei vocês de conta, de sistema renal, sistema urinário. Quando a gente fala de sistema urinário e sistema renal, eles estão todos juntos ali, ok? Desliguem os microfones para não dar eco aí o pessoal escutar. O que a gente pensa? As principais, quando eu falo das principais, aquelas importantes, não que as outras não sejam, as outras estão ligadas. Professor, já fui 2 vezes, professor. Oi? Oi? Oi, meu bem. Quem me chamou? Alguém me chamou? Eu acho que foi a Mônica, não foi? Não sei. Foi, Mônica, você que me chamou? Então, toda aquela parte que a gente precisa saber de Ela falou um negócio aleatório e saiu fora. toda aquela parte de retenção urinária, incontinência urinária e cistite, ela vai levar tudo para um local só, tá? Tudo vai desembocar. Quando a gente fala do sistema renal, nós estamos falando dessa parte aqui, ó. Tá? Ó, desta parte. Tá? Onde a gente vai falar dos rins, aonde nós vamos falar de toda essa parte, aonde eu preciso mostrar para vocês essa importância do sistema renal, tá? Então, bora lá. Então, o sistema urinário, como a gente falou, ele é composto pelos rins, pelo ureter, pela bexiga e pela uretra, tá? É... desculpa, sistema urinário, responsável pela produção e eliminação da urina. Tá? Todo o sistema, essa parte de eliminação da urina possui a função de filtrar as impurezas do sangue que circula no organismo. Lembra que a gente falou? Então, esse é importante a gente lembrar. Gente, espera só um pouquinho, deixa eu pegar uma água, porque eu estou em outro canto, eu vou pegar uma água rapidinho, tá?
Perdão, gente, perdão. Então, aí, essas impurezas do sangue que circulam. Então, a gente vê os rins, o ureter, a bexiga e a ureta. O ureter, você sempre tem que lembrar isso, que liga os rins até a bexiga. A ureta é a bexiga até o canal de saída de urina, né? Lá na uretra final, tanto na porção vaginal como no pênis. Tá ok? E aí, vamos lá, retenção urinária. Retenção urinária é tudo aquilo que a gente tenta, que vai fazer força para urinar, que eu não estou conseguindo urinar, eu fico, não consigo, né? Então a gente acaba falando. O que é? É definida como uma incapacidade de esvaziar a bexiga. E quando eu tenho essa incapacidade de esvaziar a bexiga, a gente fala, tanto pode ser ela parcial como total. Então, assim, eu vou aos pouquinhos. Faço agora, aí parou, aí eu sinto que a minha bexiga está pesada, aí eu vou, deito, levanto de novo, tá? Então, isso que a gente fala, que é uma incapacidade total ou parcial de esvaziar a bexiga. Aí nós temos ela tanto aguda como crônica, tá? Tanto essa aguda ou como crônica. Aguda é quando começa agora, e crônica como já vem aí perpetuando. E quando a gente fala na retenção aguda, a pessoa não consegue urinar, mesmo estando com a bexiga cheia. E aí, assim, não consigo urinar. Então, vai sentir a bexiga cheia, vai sentir um peso nessa bexiga, tá? Na retenção crônica, as pessoas podem ser capazes de urinar, mas tem problemas para esvaziar completamente. Não se sente que fez xixi, que acabou tudo. Então, aquela urina não sai toda. Então, fica um pouquinho, a gente sente vontade de novo. Então, aí só para vocês entenderem. Crianças, se vocês quiserem perguntar, fica à vontade, não tem problema não, tá? Atenção. Para que eu tenho que ter essa atenção? Para os sinais e sintomas. Quando eu vou ver aquilo, eu tenho que me atentar a isso. Dificuldade em começar a urinar. Então, demoro para urinar. Aí eu não consigo esvaziar a minha bexiga totalmente. Gotejamento ou fluxo urinário fraco. Então, quando eu fica gotejando, ou tem um fluxo muito fraco. Tá? Esse fluxo não é aquele que quando você já chega no banheiro, já sai aquele jato, né? Porque o correto é sair um jato forte. Não, aí você quando começa, ele sai aquele jatinho, não sai nem jato, ele sai fraco, que acaba principalmente os homens molhando lá a tampa do banheiro, né? E vocês vão ver uma coisa muito importante, mulheres que têm uma mania de quando está em locais públicos, querer fazer xixi em pé, vocês vão ver que tem um problema muito sério nisso. Vocês vão aprender hoje. Ou de segurar a urina, tá? Mas nós vamos ver já já a respeito disso. Então, aí, a gente fala perdas de pequenas quantidades de urina durante todo o dia. Então, aí ele vai tendo perdas, vai saindo um pouquinho urina durante o dia. A incapacidade de sentir quando a bexiga está cheia, né? Então, nossa, ainda continuo com ela cheia, não sei o quê. Ou também não consigo sentir que ela está cheia. O aumento da pressão abdominal. Eu tenho um aumento de pressão, não sei se é vontade de fazer xixi ou cocô. Então, tudo isso acontece. A falta de vontade de urinar também é outro problema. Atenção e esforços para forçar a saída da urina. Nossa, forçando para a bexiga, eu começo a pensar. Micção frequente, mijar toda hora, ir no banheiro toda hora. E noctúria. O que é noctúria? Acordar mais de 2 vezes à noite para urinar. Pode ser um problema. Pode ser um problema, não é que é um problema. Pode ser, tá? Então, tudo isso a gente vai vendo. Aí, isso aqui é importante. A etiologia. O que nós temos? A obstrutiva e não obstrutiva. Se houver uma obstrução, por exemplo, pedra nos rins, a urina não consegue fluir livremente através do trato urinário. Então, se eu tiver aí uma pedra nos rins em algum lugar, pode essa urina aí não estar enchendo minha bexiga por causa dessa pedra nos rins. E aí, nós temos um problema. E causas não obstrutivas, que inclui o músculo fraco da bexiga. E os problemas nervosos que interferem nos sinais entre o cérebro e a bexiga. Então, é esses 2 problemas. Nós temos aí a obstrutiva e não obstrutiva, tá? Então, esses 2 aí é um problema. Pode ser um problema do sistema nervoso central que está interferindo aí para a pessoa não conseguir urinar,
Tá? Então, isso é importante a gente entender. Pode falar, Moisés. Professor, isso aí envolve você ficar segurando muito para urinar quando você está com vontade e não tem aonde ir urinar, e você segurar demais, já ficar sentindo aquela dor, tudo, que nem eu tenho esse segundo problema aqui é o que eu tenho. Eu acordo umas 5 vezes para urinar, e às vezes assim, durante o dia, a gente percebe que às vezes a gente não consegue mais segurar. E o professor, e isso daqui entra problema com a próstata também? Nós vamos ver tudo isso, você vai ver. E tem toda uma ilustração que eu peguei para vocês. Eu vou mostrar agora e já te passo essa informação. Olha aqui. Entenda por que causa aumento da próstata. Olha aqui, ó. O aumento da próstata. Ó, uma próstata normal, onde a uretra passa por dentro dela, e quando eu tenho ela inchada, isso aqui é totalmente inchada já, essa próstata, tá? Então, ela pode começar a estar inchando. Então, eu estou fazendo xixi, mas está me incomodando. Então, pode ser aqui uma hipertrofia, né? Ó, tá vendo? Olha a bexiga como fica. Ela fica desse jeitinho, tá? Anormal e com hipertrofia. Só que assim, se você tem xixi, então tá tendo alguma obstrução, alguma coisa que a gente tem que ver, tá bom? E à medida que a próstata aumenta, ela pode pressionar contra a uretra. Então ela pode fechar essa parte, porque ela está edemaciada, tá? Ou também infecções pode causar sinais clorgísticos no sistema urinário, onde ela pode ter infecção, irritação, edemaciação, e aí sucessivamente. Outra coisa importante é cirurgias, quando a pessoa faz cirurgia. Por que a gente fala que eu só posso dar alta quando a pessoa faz xixi ou faz cocô? Porque eu tenho que saber se o sistema nervoso central dela está mandando os impulsos corretos para a bexiga, para o sistema urinário, para o sistema fecal também. Então, toda essa parte. Porque se você não consegue fazer cocô, você mente, você pode ter uma obstrução e depois você tem que voltar para fazer alguma coisa. Então, tem que tomar esses tipos de cuidado. Eu já vi muita gente mentindo no hospital. Ah, eu já fiz cocô e xixi hoje. E não fez. E acabou voltando para o hospital, colocando sonda, fazendo lavagem intestinal, porque não conseguiu, teve que tomar medicamento. Por isso que é bom falar para o médico estar ciente disso. Talvez você vai ficar um dia a mais no hospital, não vê a hora de ir embora para casa, mas é importante sobre isso, tá bom, gente? Então, não se deve mentir. Então, tem que visualizar mesmo, conversar com o seu paciente, ver se ele está. Medicação também que deprime o sistema nervoso central. Alguns medicamentos aí que a gente toma para o sistema nervoso central, que a gente não sabe. Paciente que toma, toda a parte de anestésico também tem. E constipação. Às vezes, fezes dura no reto pode pressionar contra a bexiga. Então, nós temos um problema sério. Mesmo as fezes também, ela pode aí pressionar essa bexiga, causando seu fechamento. Tá? Alguém levantou a mão. Quem é? Eu, professor. Pode falar. Quem é? Mas o nome. Anderson, pode falar, desculpa. Ô, professor, deixa eu te perguntar, o aumento da próstata tem a ver com a idade ou não? Qualquer pessoa pode ter um aumento dela? Olha, qualquer pessoa, dependendo se você está com ela com algum problema nesse dia, com inchaço, pode acontecer. Mas, assim, é muito mais provável a partir dos 40 anos, né? Acima dos 40 anos. Certo, professor. E com o aumento da próstata, tem mais chance de ter algum câncer? Não assim, literalmente, tá? Depende muito. Pode ser aí um problema que deu uma infecção e foi na próstata, e ela inchou, ficou edemaciada, mas depois, aí tomando medicamento, ela volta ao normal. Não só câncer. Tem um tratamento, então, no caso? Sim. Se você tiver uma infecção que for constatado da próstata, eles vão dar o medicamento para curar. Obrigado, professor. Imagina, de nada. Alguém mais levantou a mão? Não, né? Estenose uretal.
É um estreitamento da uretra. Então, tem um estreitamento que não é por causa da próstata. É por outra coisa. Ele tem um estreitamento na uretra. Então, é estenose uretal que a pessoa acaba tendo, tá bom? E aí, é importante você diferenciar cistocele e retocele. A cistocele ocorre quando a parede da bexiga da mulher e sua vagina enfraquece. Ó, lembra que acabou... Quem tá com o microfone ligado, desliga, por favor. Ocorre quando a parede da bexiga da mulher Lindomar, você tá com o microfone ligado. Lingado. Eu tô errando o nome. Então, cadê? Onde que eu tava? Bora lá. Cistocele e retocele. Lembra da bexiga caída? Que a bexiga pode cair, ó. O local da bexiga é aqui, ó. Posição normal da bexiga. Ela acaba caindo. Então, ela fica bem mais perto da vagina, tá? Então, por esse motivo. Então, quando a mulher, ela senta alguma coisa, também pode acabar vendo a bexiga, tá? Então, isso é na mulher, que a bexiga tombe para dentro da vagina, pode acontecer. Na retocele, o reto tomba para dentro da parede da vagina. É diferente, ó. Aqui é normal. Ó, tá vendo? Ó, quando a bexiga tombou, ó o que ela faz. Ó, tá vendo? A bexiga não, o reto tombou, ó. Ele fez o quê? Ele fechou o canal. Então, ó, cistocele é quando a bexiga cai, e retocele é quando o reto, ó, cai em cima da bexiga, da bexiga, né? Da uretra, da bexiga e aí sucessivamente. Oi, pode falar. Alguém levantou a mão? Fui eu, professor. O professor, você estava vendo esse negócio aí da retocele aí? Eu estava lendo lendo um livro aqui de pesquisas aqui. Professor, eles dizem que o assento sanitário da gente, que a gente usa hoje, a posição é errada. A gente teria que ser mais inclinado para não fazer essa curva do nosso... O correto é você colocar as suas pernas que você fique meio arqueado, tá? Então, você colocar um banquinho pequeno para você levantar as suas pernas, aí vai ficar certinho. Vai abrir, você não faz tanta força para descer as fezes. Isso é verdade. Ah, é verdade, então, né? Essa posição que a gente... Por isso que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de evacuar. Vocês percebem que quando vocês estão reto, você não consegue fazer cocô, você tem que jogar um pouquinho o corpo para frente para fazer força. Então, por quê? É o correto. Se você levanta as pernas mais um pouquinho para cima, você vê que vai ficar certinho para sair as fezes. Você não tem retenção. Tá? Agora vocês vão aprender daqui a pouco como fazer xixi também. Olha aqui. Outras possíveis causas. Urinar em pé em banheiros públicos. Urinar em pé não permite o total relaxamento da musculatura. Porque, olha, a mulher para fazer xixi em pé não é igual o homem, é diferente. Ela acaba se contorcendo toda. Aí o que acontece? Essa musculatura do assoalho pélvico acaba não fazendo, mexe com o abdominal e aí não tem uma micção normal. O resultado é que o restante fica dentro da bexiga, uma quantidade maior do que o normal. Então a gente aumenta o resíduo miccional e aí a mulher vai ter um problema. Ela pode ter mais infecção urinária, ela pode ter mais problema de retocele, ela pode ter mais problema de bexiga caída e aí sucessivamente. Então aí, ó, para vocês verem, fiz até uma ilustração, mas já mandei para vocês também, que vocês acabam vendo. Olha aqui. Outra coisa, não urino fora de casa, segura a urina. Eu coloquei uma mulher porque é mais as mulheres que acabam fazendo isso. Mas a gente sabe que também tem homem que não gosta de entrar nos banheiros públicos e um monte de coisa, então, mas também existe. Aí acontece o quê? Segurar a urina por tempo demais faz com que o desejo miccional seja inibido. O resultado é que a bexiga vai
com o tempo perdendo essa sensibilidade e a frequência normal de micções diária vai diminuindo. Então, a pessoa não sente mais vontade de toda hora, no tempo correto, de ir no banheiro, e aí sucessivamente, tá? Então, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba segurando essa urina, e aí o organismo dela entende que ela não tem necessidade de fazer urina e fazer xixi todo o tempo. Tem um momento correto, e depende muito. Quando a bexiga está muito cheia, que ela não está usando. Aí, ó, é essa anatomia aqui, ó, para vocês verem, para a posição de micção. E para as fezes também. Para as fezes um pouquinho maior, seria melhor. Posição durante a micção. Para que a urina saia com facilidade, não basta estar com as pernas confortavelmente sentadas. As pernas precisam estar afastadas, no mínimo 2 palmos uma da outra. E os cotovelos apoiados no joelho, em posição de descanso. Então, essa é a posição. Tá? Então, aí para vocês verem, até a gente faz xixi errado. Entenda o diagnóstico. Como que a gente faz um diagnóstico? Nós precisamos, para conhecer alguns tipos de problema de bexiga, de problema de ureta, de problema de ureter, de problema de sistema renal. O que eu preciso aí? Exame de urina, tomografia, cistoscopia da bexiga, raio-x e tomografia computadorizada, exame de sangue para antígeno prostático específico, exame de fluido de próstata, amostra de fluido de próstata e teste urodinâmicos. Alguém chamou? Alguém levantou aí a mão, pode falar. Ninguém? Oi, professor. Oi, professor, que eu cheguei meio atrasado aqui, eu tô meio perdido aqui. Você está acompanhando pela apostila? Não. Não? Eu acho que vocês não me escutaram minha aula anterior. Eu disse para vocês que na minha aula anterior eu não ia, porque lá só tinha 2 problemas. E eu queria trazer uma coisa melhor para vocês. Então, tá. Mas eu já mandei lá no pessoal, já mandei o PowerPoint. Tá ok. Tá bom? Porque assim, gente, só tem duas patologias. E eu quis trazer uma coisa rica para vocês. Porque assim, eu não gosto da mesmice, eu gosto de coisas diferentes, que você tem que aprender. É o que vocês precisam saber, né? Para vocês poderem aprender. Então, eu não vou trazer mesmice para vocês, eu vou aí mudar as coisas, vou colocar coisas novas, porque se eu acho que não é importante aquela patologia, vocês vão aprender no hospital. Mas essas aqui vocês precisam saber, né? Então, por esse motivo, tá? Ô, professor. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem um tempo que a gente pode segurar a urina ou não? Deu vontade de ter que ir para o banheiro? O correto, você não segura a urina, você sentiu vontade, você vai. Por quê? E isso, com o tempo, ela pode acontecer isso aqui que eu vou falar agora. Tá bom. Cálculos renais. Ô, professor, eu só vou fazer só uma perguntinha rápida antes do senhor entrar nesse cálculo renal. Professor, nós homens, entendeu? À noite, o ciclo de noite, se a gente não levanta para urinar, ou talvez se levante, o que acontece? Porque a gente levanta, maioria das vezes, com vontade de urinar e ereto? Então, porque assim, deixa eu explicar para vocês. Quando vocês estão com vontade de fazer xixi e vocês estão com o pênis ereto, o que acontece? Vocês fecham o canal da micção e abrem o canal prostático, porque ele acha que vai sair espermatozoide. Então, é esse o problema. O que você deve fazer? Na hora você vai até a cozinha, não sei, toma uma água, relaxa e depois vai no banheiro. Porque é muito dolorido. Esse daí é dolorido. E esse que mija fora da bacia, que a mulher já vai reclamando, porque você não tem controle com ele. Isso, é isso mesmo. Por quê? Porque, assim, ele dói muito no canal miccional. Porque ele não está no local normal. Ele abre a próstata, tá? Então, ele vai abrir a próstata para você. Peraí, essa urina aí é um tomahawk, que ela sai, pum, porque nem um míssil, esse negócio aí é ruim. Então, peraí, só um minutinho. Pior que é mesmo. E aconteceu esses dias comigo, eu achei que estava até com infecção urinária. Não é.
É assim, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, eu voltei. Aqui é o canal da próstata. Então, o que ele faz? Aqui tem o canal, e quando você chega aqui embaixo, aqui ó, é o miccional. Quando o pênis está ereto, que ele está aqui, o que acontece? Esta parte aqui tem um canal seminal que ele vai jogar o espermatozoide aqui. Então, o que ele faz? Ele fecha o canal da uretra e abre o canal da próstata para poder, do epidídimo, para poder mandar espermatozoide. Então, por esse motivo que dói mesmo. Professor, e o senhor foi sábio nas palavras, sabia? Uma que eu não duvido das palavras do senhor, mas o senhor foi sábio. É porque a gente, homem, une a informação com coisas que acontecem no cotidiano da gente, pelo menos acontecia na minha, uns tempos atrás, né? A gente, quando era moço, se eu posso falar que serve de experiência, né? Que a gente é tudo adulto. A gente, quando era moço, assim, ia namorar, tudo assim, e quando não chegava nos finalmente, a gente voltava para casa e falava, nossa, mas que dor que eu tô no saco, ai, que dor que eu tô nisso. Acho que era por causa disso, né? Que enganava esse sistema, né? Sim. Ele ficava preparado para mandar o espermatozoide e não mandava, né? A mulher dava um golpe na gente e ia embora, e não mandava, a gente chegava em casa, meu Deus, eu tenho que ir para o banheiro, tocar um violão, porque não vai ter jeito de ficar desse jeito. Então, o problema maior é que a gente acaba enganando o sistema, porque o sistema está todo pronto, ele se prepara para tudo isso. Também. A mulher, se ela vai fazer sexo com a bexiga cheia, ela sente dor. Ela sente dor. Então, tudo isso é importante vocês saberem, né? O homem também, né? Fazer sexo com a bexiga cheia, ele vai sentir um desconforto, ele não vai conseguir ter um empenho legal, porque ele está sentindo desconfortável. Tá? E a mulher a mesma coisa, a mulher sentindo dor. Então, tudo isso é uma parte que nós temos que conversar a respeito disso, porque tudo faz parte do sistema urinário e pode ter complicações futuras. Sim, professor, porque, ó, por exemplo, hoje, assim, por exemplo, nessas conversas, a gente pode se expressar, até outros homens passam por isso e não sabem, por exemplo, eu acho que é normal o que o senhor está falando, porque depois do que a gente termina o sexo, a gente fica com vontade de mijar, que mexeu com todo esse sistema. E essa primeira vez que você vai mijar, ela também não é confortável, ela é dolorida. Ela deve sair junto com o resíduo. Ela está limpando todo o canal da uretra e do ureter, porque, querendo ou não, ali pode ter entrado uma bactéria, então ele está tentando jogar essa bactéria fora. É dolorido? Sim, perfeito. Então, isso é importante. A mulher também sente vontade, ela também está limpando o canal, e aí sucessivamente. Tudo isso é importante a gente falar a respeito disso. Tá? Ô, professor. Oi. E por que quando a gente chega no orgasmo, depois para a gente poder urinar, demora um pouco ainda? Demora. Por quê? Porque ainda o canal do ureter ainda está fechado. Porque ele está entendendo que ainda vai sair alguma coisa de espermatozoide. Então, demora um tempinho para poder, porque eu sei que demora um pouquinho aí para poder conseguir fazer xixi. Tem vezes que não consegue fazer, demora uns 10, 15 minutos. Aí você fica, poxa, eu queria fazer xixi e não consigo, estou com a bexiga cheia. Mas é todo um processo que acontece dentro do organismo. Sim. Tá? Então, é só para vocês entenderem. Tá bom? Isso que o senhor falou é verdade. A gente sente meio a bexiga cheia, doendo, e a gente quer usar o banheiro e não consegue. Isso. Por quê? Vocês vão fazer sexo com a bexiga cheia. O correto é vocês urinar antes. O correto, tanto o homem como a mulher, né? É urinar, tirar aquele líquido que tá. Porque você tá com a bexiga vazia, você tem um desempenho melhor. Tanto o homem como a mulher. A mulher não vai sentir dor e fica melhor acontecendo isso. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre possíveis complicações. Quais são as complicações graves de ficar retendo a urina? É danificar a estrutura renal. Vocês danificam a estrutura renal. O acúmulo de urina favorece ainda as infecções urinárias e a formação de cálculos. Olha aqui os cálculos, ó. Vocês acabam fazendo cálculo na bexiga, cálculo no ureter, cálculos aí no sistema renal, tudo aqui, ó, tá vendo? Cálculo, e aí a bexiga não vai encher, você vai sentir vontade de fazer xixi, porque seu organismo tá mandando para fora, e você acaba não fazendo, tá? Então, são essas importâncias que a gente tem que conhecer.
quando a gente segura. Existe um tratamento de uma pessoa que tem, quando a gente fala essa retenção urinária crônica, né? Aí existe o tratamento do autocateterismo. Professor, mas isso aqui é um procedimento estéril. Sim, só que eles fazem o cateterismo intermitente, limpo-cio, que a gente chama. É uma técnica de drenagem de urina da bexiga em intervalos regulares. A pessoa tem um problema sério e aí ela mesma acaba fazendo seu próprio cateterismo, tá? Eles são... A gente acaba comentando com o paciente que é um procedimento... muito, hein? Não dói não. É um procedimento totalmente estéril, né? A gente orienta tudo isso e eles sabem, eles lavam as mãos, eles fazem a higiene total da glande do pênis, faz a parte também de higiene da parte da ureter, da vulva. Então, tudo isso, tá? Então, é importante. A própria pessoa que faz. Por quê? Para ele não ficar indo no hospital todo dia fazer, né? 2, 3 vezes. Então, eles mesmos passam a sonda e tira, para não ficar uma coisa aí com uma infecção futura. Ela não consegue mais urinar sem fazer a passagem do cateterismo intermitente limpo, que a gente chama, tá? Isso acontece muito. Professor, mas isso aí muda, não muda? Que nem o senhor acabou de falar, se começar a fazer esse procedimento, aí o corpo ele não vai ter mais a sensibilidade de urinar pelos comandos do cérebro. Tudo. Não, ele tem um problema já crônico. Isso é pro crônico, não é pro agudo. O crônico que é igual assim, eu tenho hipertensão, vai ser crônico pro resto da vida. A mesma coisa é esse problema de micção. É crônico, não vai voltar. Não vai fazer xixi sozinha, tem que precisar do cateterismo limpo. Entendeu? Entendi sim, professora. Tirou toda a dúvida que eu tinha. Perfeito. Outras técnicas comportamentais. A mudança no estilo de vida, alterações na dieta e na ingestão de líquidos, é preciso, redução da bexiga e exercício de Kegel, que é aquele que a gente fala para fortalecer os tônus musculares, né, e o assoalho pélvico. Então, quando a pessoa faz esse exercício de levanta e senta deitada na cama, ó, ela está mexendo com toda essa parte aqui, contraindo, e aí vai resolver o assoalho pélvico. Né? Então, aí nós falamos de incontinência. Ô, professor, porque a incontinência urinária, ela asfigura, tudo é mais virada para a mulher. Não entendi, fala de novo. Assim, eu tô vendo, por exemplo, tem um exercício, né, das paredes pélvicas, tudo, aí tem continência. Por que é tão ligado para a parte feminina? Porque nós vamos ver já já. É importante você ver. Aí eu vou falar isso que você quer saber. Você vai entender agora. Tá bom? Mas espera só mais um pouquinho que você vai entender o motivo. Outra patologia muito comum é a incontinência urinária. Bora lá. O que é? É uma perda involuntária da urina pela uretra. Sua prevalência é bastante elevada, atingindo 50% das mulheres e 13% entre homens de 20 a 80 anos. Então, vocês viram que ela é muito mais na mulher? Vamos ver por quê? Aí, ó, a incontinência urinária é o tipo mais comum de problemas a incontinência urinária é um dos problemas mais ocasionados pela fraqueza da musculatura do assoalho pélvico, o MAP. Por esse motivo, essa é também a razão mais comum para a prescrição de exercícios de fortalecimento desta musculatura. Tá vendo? Esse exercício também pode fazer, né? Quando vai deitar na cama, ela consegue fazer. Vamos ver por quê. Olha aqui. Existem 4 tipos comuns de incontinência urinária. De esforços. Urina vaza durante o exercício físico, quando a pessoa tosse, faz risos ou qualquer outro movimento corporal que exerça pressão na bexiga. Chamamos essa de incontinência urinária de esforço. Nós temos a continência urinária de transborda.
Vazamento de urina que ocorre porque a pessoa está sempre com líquido na bexiga, pois não consegue esvaziar completamente, tá? E aí, nós temos outro tipo, a de urgência. A pessoa não consegue segurar a urina por tempo suficiente até ir ao banheiro, mais comum em pessoas com diabetes, Alzheimer e Parkinson. Ela não consegue segurar a urina. Ela acaba se mijando até chegar no banheiro, mesmo que for pouquinho. E nós temos uma incontinência urinária funcional. Idoso com dificuldade de locomoção ao urinar, a urina escapa antes dele chegar no banheiro. Tá? Por que acontece isso? Bora lá. Incontinência urinária de esforço, liberação involuntária da urina, especialmente ao tossir, espirrar ou rir, vazamento de uma pequena moderada quantidade de urina. Então, essa que a gente fala dos esforços é mulheres que teve muita gravidez, né, muito parto normal, então ela tem um desgaste do assoalho pélvico, a mulher, tá? Então, para vocês verem aí. Incontinência urinária de urgência, incontrolável, necessidade súbita de urinar, pode vazar uma quantidade de urina moderada ou grave. Isso tanto no homem como na mulher, o homem também, tá? Musculatura pélvica, muito tempo sentado, um monte de coisa. Por isso que hoje em alguns locais você já acaba fazendo alguns exercícios, né? Senta e levanta, então ela está trabalhando todo o seu organismo. Incontinência urinária para o transbordamento, vazamento de uma pequena quantidade de urina. Jato de urina muito fraco, não sai aquele jato forte, sai muito fraquinho, necessidade de se esforçar para urinar, uma sensação que a bexiga não está vazia. Uma necessidade urgente de urinar, muitas vezes durante a noite. Vazamento de urina durante o sono, então acaba dormindo e acaba escapando um pouquinho. Perfeito. Incontinência urinária funcional, é a deficiência física ou intelectual ou impede a pessoa de ir até o banheiro. Urinar a tempo. Por exemplo, se você tem artrite severa, você pode não ser capaz de desabotoar sua calça com rapidez suficiente para urinar. Você acaba se urinando aí. Então, quem tem aí uma artrite aí real, ela não consegue desabotoar em tempo a calça para fazer xixi. Tá, gente? Só para vocês verem. Quais são as causas? Olha as causas agora, aquilo que o Moisés, né? Isso, professor. Perguntou. A eliminação da urina é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas pode ser compreendida nas seguintes situações. Comprometimento da musculatura dos esfíncteres ou do assoalho pélvico. Então, eu tenho um problema na musculatura, eu tenho um problema no esfíncter ou no assoalho pélvico. Gravidez e parto. Então, na gravidez e no parto pode acontecer. Tumores malignos e benignos. Doença que comprime a bexiga, algum tipo de doença que eu tenho que comprime a bexiga. Isso tanto no intestino, um monte de coisa, tudo perto ali. Obesidade, quem é obeso também tem um problema, aquela barriga que acaba sentando em cima da bexiga. Tosse crônica de fumantes também é outro problema. Porque quando vocês tossem, percebe que vocês mexem a parte de baixo? Então, percebam isso. Quadro pulmonares obstrutivo que gera pressão abdominal. Né? Preciso hiperventilar. Bexiga hiperativa, que contrai independente da vontade de portador. Então, do nada, nossa, estou mijando. Ela é hiperativa. Procedimento cirúrgico ou irradiação que lesa os nervos do esfíncter masculino. Aí são os problemas, Moisés, como você perguntou. Tá? Professor, eu me envolvo em algum desses. Infelizmente, eu me envolvo. A parte que o senhor falou, assim, por exemplo, eu não sei se é obesidade, né? Minha também, porque eu acabei engordando demais, mas é assim, se eu beber um pouquinho de líquido e sair, professor, eu sou terrível. Me dá uma vontade tão grande de urinar que eu levo dentro do carro até uma garrafa, porque se eu não urinar é na calça. E esse negócio que o professor falou assim, quando chega perto do banheiro, eu não sei o que o cérebro faz. O cérebro sabe que o meu apartamento não tem elevador, aí ele acha que vai ser rápido, mas tem 5 golpes de escada. Meu Deus, esses 5 golpes de escada é terrível.
Se eu pudesse, falava assim, Pampers, pum, e mijasse no meio do caminho, assim, uma beleza. Aí quando vai chegando para abrir a porta do banheiro, assim, aí você vai. Nunca foi tão difícil desabotoar uma calça que nem isso daí. Aí você já tira as calças e fala, agora tô aqui, vou se mijar todo mesmo. Aí se entrega, pá. É Se difícil. entrega para Deus. Outras causas também é a incontinência urinária, que pode também ser causada por uma condição médica, facilmente tratável, tal como infecção do trato urinário, as ITUs, que a gente fala, né, que eu tenho uma infecção por Escherichia coli, ou por uma outra coisa, prisão de ventre e estresse emocional, também outro problema importante. O que eu quero deixar claro para vocês, que a gente tem alguns fatores, mas daqui a pouco a gente vai falar uma coisa. Fator de risco, idade, eu não tenho como mudar. A probabilidade de ter incontinência aumenta a cada idade. Cerca de 3 ou 4 em cada 10 mulheres na meia idade. E mais velha relata ter incontinência urinária. Idade eu não tenho como mudar. Sexo, a incontinência urinária é pelo menos 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Não tenho como mudar o sexo, independente de qualquer coisa. Raça, mulheres brancas são mais propensas a ter incontinência urinária de esforços em comparação com as mulheres afro-americanas e asiáticas, né? Então, as mulheres aí afro-americanas e asiáticas, elas não têm tanto como as mulheres brancas, tá? Nós somos uma miscigenação de várias, então a gente tem um assoalho legal. Obesidade, o peso extra aumenta a pressão sobre a bexiga e os músculos ao redor que enfraquecem. Então, aí nós temos um problema, aí o Moisés já entendeu agora, né? E outras doenças, só que eu tenho como fazer isso, eu tenho como mudar. Emagrecer, fazer atividade física, isso vai me ajudar. Outras doenças, neurológica ou diabetes, pode aumentar o risco de incontinência. Professor, mas existe alguma, por exemplo, para mulher, eu vi que é um exercício, pô, até fácil de fazer, deitado. E para o homem, existe alguma outra coisa? É uma coisa, ele pode fazer o contrário e descontrário, porque vai ajudar o assoalho pélvico. Ajuda também. Tá? Isso também, o contrário e descontrário, ajuda bastante. A mesma coisa da mulher, o exercício o homem pode fazer igual. A gente coloca a mulher, que é mais mulher que tem. Aí tem que ver aí algumas coisas que eu vou comentar com vocês, exame de urina, que a gente acaba fazendo, uma amostra de urina, está marcado para os sinais de infecções e vestígio de sangue e outras anormalidades. Então, eu tenho que fazer esse exame de urina para ver se eu tenho alguma coisa. E aí ele vai me mostrar algum tipo de infecção se o paciente tem. Se o paciente não tem, tem que fazer outros tipos de coisas. Diário da bexiga. Durante vários dias deve ser anotado quanto o paciente bebe de água, quantas vezes ele urina, a quantidade de urina produzida, se houve vontade de urinar, o número de episódios de incontinência urinária. Não sentir vontade, tudo isso eu vou anotar e vou levar para o médico, para ele fazer um diagnóstico aí que vai me ajudar bastante. A medição residual pós-miccional. Verificação da quantidade de urina produzida e quantidade de urina restante na bexiga, tá? Então, quanto que eu estou bebendo de água, quanto que eu estou jogando para fora, quanto que eu estou eliminando, tá? Isso é importante. Uma quantidade de urina restante pode significar que é uma obstrução no trato urinário, ou um problema com os nervos ou músculos da bexiga. Então, é muito importante a gente ver isso, porque pode ser uma coisa totalmente, pode ser um problema nos nervos, nos músculos da bexiga. E aí, essa conta, professor? Hã? E essa conta? Quanto você bebe é o quanto que você vai jogar para fora. Você vai pegar 1,5 litro de água, você tem que jogar em mais ou menos 1.250 para fora. Tá. Então, por exemplo, num dia, se um ser humano normal é indicado beber de 3 a 4 litros de água por dia, ele tem que liberar uns 3,5 litros de urina por dia também. Na verdade, não pensa que é só água. Ele pode tomar café, tem água, ele pode tomar aí uma cerveja, tem água, ele pode tomar... Aí tem que ver um monte de coisa. Não é só água, é tudo que ele ingeriu. Todo líquido, né? A parte líquida. Tem que contar, tem que ver quanto deu o total. Ah, tá bom. Então é mais de 90% do que ele bebeu, ele tem que eliminar, né? Isso. Tá?
Tratamento, fisioterapia, exercício de fortalecimento do pavimento pélvico, exercício de Kegel, medicamentos que relaxam ou que aumentam a musculatura da bexiga, ou que fortalecem o esfíncter. Cirurgia para reparação do períneo, também aí perineoplastia e um monte de coisa. Então, a gente pode fazer esse tratamento. E aí, nós vamos chegar numa parte importante, que é a cistite. A cistite, ela tem muito a ver com algumas coisas. O nome da infecção urinária que acomete a bexiga e a uretra, normalmente é causado pela bactéria Escherichia coli. Tá? É uma infecção urinária, é uma doença extremamente comum, principalmente no sexo feminino. Cerca de 60% das mulheres adultas terão pelo menos um episódio de infecção do trato urinário, durante a vida. Gente, Escherichia coli, ela é uma bactéria da onde? Do sistema digestório, na parte daí todo intestinal. Por que que essa bactéria foi aparecer aí lá na bexiga, lá na uretra? Nós temos aí 3 situações. A limpeza, né, que a mulher sabe, e vocês que são de enfermagem vão cuidar de paciente, de limpar a mulher, se é uma paciente mulher, de frente para trás. Outra coisa, deixar o paciente com desinteria, com fralda, muito tempo, essa bactéria pode ir, e porque a mulher tem a vagina bem perto do ânus, também é um outro problema, essa bactéria, ela anda, então ela pode ir. Hoje, a aluna da tarde, ela falou uma coisa muito importante, que ela foi, uma amiga da amiga dela, foi fazer um exame, e aí descobriu que ela estava com uma bactéria que não é da vagina, e sim da boca. Então, é pensar, não é comentário que eu vou falar. Por que será? O que está acontecendo? Então, tem que ver. Uma pessoa que tem um mau hálito, que você percebe que está acontecendo esse mau hálito, por que está isso? Ele está com uma bactéria, ele está com um dente estragado, quando não é mau hálito de fome, que é diferente daquele cheiro de podre, né? Porque o cheiro é diferente quando a pessoa está com fome. Então, ele pode ter aquela bactéria que está constante na boca e eu posso levar para outros locais. Perfeito? Vamos aqui se atentar à parte profissional. Tá? Independente, cada um faz o que quer. Outra Professor, para evitar esses problemas que eu já tive alguns fatos assim, lá onde eu trabalhava, nós optamos era um gasto um pouco a mais, mas pela berinjela, que poderia fazer as trocas com mais e não ia, porque às vezes o paciente fica muito tempo mesmo com a urina ali, né? Principalmente a mulher, e ficava muito tempo na fralda até chegar a próxima troca, e dava muita infecção. Aí nós usamos pelaquela berinjela. Uhum. E deu bastante resultado também sobre... Moisés, o que é berinjela? Berinjela, quando você coloca uma fralda, você coloca na mulher, você rasga a fralda do lado e coloca tipo de um moldes. Então, você só faz a troca mais rápido. Então, você só tira só aquela berinjela do homem e da mulher. Do homem, você rasga, pega o pênis dele e faz uma fraldinha, né, um travesseirinho e coloca. Então, essa urina não vaza nem pro ânus dele e quando a mulher vai urinar também não vaza pro ânus dela, não fica muito molhado, criando bactérias, né? Criando todo tipo de bactérias ali. Então, essa berinjela, você pode trocar ela mais vezes sem ficar mexendo com o paciente. É só você chegar ali, tirar devagarzinho, ele dormindo, você tira e deixa ali e pronto, entendeu? Aí depois ele pode fazer na fralda sequinha. Legal. Acho que eu já vi isso aí, só que acho que esse nome berinjela é um nome popular, né? Tem um outro nome técnico, né?
A bucha, berinjela, absolvente, assim, cada lugar dá um nome, né? Dá um nome, não tem um nome específico para isso. Também é importante isso, acontece muito, que vocês vão aprender em casa de repouso. Isso muito na casa de repouso e no hospital. No hospital, a gente acaba colocando 2 fraldas mesmo, fazendo essa parte. Tem enfermeiro que não suporta isso, tá? Tem enfermeiro que pega no seu pé. Então, mas na casa de repouso a gente acaba fazendo bastante. É por causa de custo-benefício, né, professor? Só por causa disso, né? Só por causa disso. Outra coisa importante que eu vou falar, que eu acho que não tem que repercutir a respeito do assunto que eu vou falar, é o brincar. O brincar na hora do sexo, de você usar uma camisinha na vagina, essa mesma camisinha usar no ânus, voltar para a vagina. Aí você tira essa bactéria, Escherichia coli, o homem, e coloca dentro da vagina. Tem que tomar alguns tipos de cuidado. Tá? Então tem que fazer troca dessa camisinha quando for usar os 2 lados. Então tomem cuidado. Ninguém está falando que não pode. Pode sim, mas desde que você use camisinha nessa troca. Então isso é importante vocês entenderem. Tá? Chega nesse assunto. E aí tem uma outra coisa que eu acabo falando que é muito importante. As mulheres nós temos que entender o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é um fungo. Quando eu estou com uma bactéria, eu tenho que tratar essa bactéria, eu tenho que dar antibiótico para matar essa bactéria. Um vírus, a mesma coisa. E um fungo, eu vou dar fungicidas. Que muitas mulheres, mais mulheres, elas acabam tendo aí problemas seríssimos de corrimento, seríssimo, e ela pode ter uma infecção urinária. Por lavar homem e mulher, é totalmente errado vocês lavarem no banheiro a calcinha, é totalmente errado lavar a calcinha no banheiro, colocar para secar e depois pegar essa calcinha do banheiro, lá do local onde pôs. O correto, ela tem que tomar sol, ela tem que ser passada, tanto para homem, tanto a cueca como a calcinha, porque o fungus, ele gosta de lugar úmido e quente. Aí, vai uma varejeira, posa na calcinha. Ou outra coisa, aí você vai e coloca aquela calcinha. Aquela varejeira pode entrar, pode dar um problema, ela pode ter aí fungos, né, no organismo, então tem que tomar esses tipos de cuidado. Não pode, eu sempre falo sobre isso. Eu me preocupo muito, oriento bastante. Então, deve-se passar as calcinhas, deve-se passar as cuecas, é importantíssimo isso, tá? Então, isso eu passo para vocês sempre. Ô, professor, eu posso fazer uma pergunta no contexto passado, mas totalmente com todo respeito e curiosidade. Não tem nenhum tipo de como todo mundo pensa que eu só falo brincando, seu professor. Assim, então, é totalmente errado, totalmente contagioso isso, um sexo anal sem camisinha? Totalmente. O sexo anal, ele tem que ser com camisinha. Porque é tanto um problema para a mulher como para o homem. Porque o homem está com a uretra. A hora que a uretra tenta abrir, ele pode pegar a bactéria que vai entrar para dentro dele. Ele pode ter uma gonorreia, ele pode ter aí uma Escherichia coli, ele pode ter um monte de coisa. Então, é totalmente aí o uso de camisinha, de preservativo, independente. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Quando a gente fala da cistite, nós falamos de 3 tipos de infecção urinária importantes. A cistite, que é uma infecção de bexiga. A pielonefrite, que é uma infecção dos rins. E uretrite, que é uma infecção na uretra. Então, tem que sair isso da cabeça de vocês. E infecção do trato urinário. Você pode estar tanto com cistite, tanto com pielonefrite, ou com uretrite. Só que aí, quando o médico vai investigar, ele fala, você está com uma cistite, está com uma infecção na bexiga, você está com no ureter, ou na uretra, e aí sucessivamente.
tá? Então, existem 3 tipos de infecções. A cistite, a pielonefrite e a uretrite, tá? Então, só para vocês entenderem aí. Causa mais comum, 80% das infecções urinárias são causadas por uma bactéria que vive no nosso intestino, chamada de Escherichia coli. Eu já falei desse aqui, né? A infecção, quando essas bactérias que eu já falei antes, só para vocês entenderem, né? Que deveria permanecer no trato intestinal, consegue colonizar a região ao redor da vagina. A colonização regional vaginal é o primeiro passo para o desenvolvimento da cistite. Bactérias vida de intestino que consegue estabelecer ao redor da vagina. Tem mais facilidade em penetrar a uretra e alcançar a bexiga. Tá? Então, isso é importante. Causas de infecções urinárias. A pedra nos rins, a tendência genética, que tem gente que tem uma tendência genética em ter a infecção urinária, o problema na bexiga e doenças que pode causar. E o excesso ou falta de higiene. Uma coisa que eu vou comentar aqui, que vocês vão ficar meio passadas, meninas. Vocês sabiam que vocês não podem usar aquele sabonete para as partes íntimas todos os dias? Porque muda o pH vaginal? Então, tem que usar ele a cada 2 vezes por semana. Então, se eu usei na segunda, eu vou pegar segunda, terça, quarta, na quinta-feira. Depois eu vou usar de novo na segunda. Porque ele muda todo o pH vaginal. Tá? Então, é isso que vocês têm que acabar entendendo quando a gente fala desse pH vaginal. Tá? Quantas vezes, professor? Oi? Quantas vezes? 2 vezes só por semana para usar esses íntimos gel, esses sabonetes para toda essa parte da parte urinária, né? Professor, Oi. tinha aqui em casa um desse, era Dermacite, se não me engano, na época. Eu usei ele umas 4 vezes. Não sei por quê. Deu ruim. Foi ruim, né? Ficou muito sensível. Não deu, ficou bom, não. Tem que tomar cuidado, tá? É isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado. Professor, o que é o pH vaginal? O pH vaginal é o potencial de hidrogênio, que todo mundo tem. Nós temos no estômago. A mesma coisa do pH da água é quase igual, potencial de hidrogênio. Nós temos no estômago, nós temos na boca, nós temos na urina, nós temos em todo local do organismo. Nós temos no pulmão, em todo lugar nós temos o pH. Potencial de hidrogênio. Quanto mais ácido, quanto mais problemas eu tenho. Quanto menos ácido, eu tenho que estar ele balanceado, para não ter aí uma discrepância, e aí ele vai deixar meu sistema aberto para entrar qualquer tipo de patologia. Sintomas: disúria, que é a ardência a urinar, urgência para urinar e dificuldade de segurar a urina, vontade de urinar ao mesmo com uma bexiga vazia, eu sinto vontade de fazer xixi, acabei de fazer xixi, estou tendo vontade ainda, sensação de peso na barriga, hematúria, presença de sangue na urina, e febre e dor lombar. É um dos sintomas que a gente tem. Olha aí os sintomas. Né? E aí a cistite nos homens vezes mulheres. Anatomicamente, é muito mais fácil para as bactérias vindas do ânus alcançarem a bexiga da mulher do que a bexiga do homem. Portanto, a anatomia gênito-urinária explica por quê das mulheres terem cistite com frequência. Olha aqui, ó. O ânus está bem perto de quem? Olha, do homem. Então, por esse motivo que elas têm cistite mais vezes. Tá? Tipo de cistite, nós temos bacteriana, que geralmente, quando as bactérias habitam a região perianal, consegue penetrar pela uretra e se multiplicar na bexiga. As infecções hospitalares, que vocês já sabem, que é causado pela gente, né? Então, se a pessoa está tendo infecção, hospitalares pensam bem. Eu estou limpando errado, está acontecendo alguma coisa, então tem que tomar cuidado. E cistite não infecciosa. Embora as infecções bacterianas seja a causa mais comum de cistite, o número de fatores não infecciosos pode inflamar a bexiga. Alguns exemplos são cistite fúngica, mais comum em diabético e imunosdeprimidos, aquelas pessoas que têm aí câncer e um monte de coisa.
Cistite intersticial, uma inflamação crônica de causas incertas, não sei por que está acontecendo, essa inflamação do nada veio. Certos medicamentos, como quimioterápicos, pode causar inflamação da bexiga. Tratamento de radiação da região pélvica. O uso de catéter durante longos períodos. Cistite específica associado com outras condições, como câncer ginecológico, doenças inflamatórias pélvicas, como endometriose, doença de Crohn, lúpus, diverticulite ou tuberculose. Então, esses são os tipos mais comuns de cistite. Tá? Só para vocês verem, tem um monte de coisa. Existe um fator de risco de cistite que aumenta para as pessoas. Quem bebe pouca água, urina raramente, prende a urina por mais de 2 horas, são sexualmente ativas e não usam preservativos, estão grávidas, também pode dar, porque da gravidez a bexiga baixa um pouco, então pode ter um problema. Sofre obstruções ao fluxo urinário, como aquelas que têm cálculo renal, estreitamento da uretra ou próstata aumentada. Possuem um sistema imunológico baixo, imunodeprimidos e diabéticos, fazem uso prolongado de catéter no trato urinário. Né? Quem fica com muito tempo com catéter aí no sistema urinário. Tá? Então, tudo isso a gente acaba. Professor, oi. Deixa eu fazer uma pergunta, só tirar uma dúvida. Então, se eu beber pouca água e prender o xixi por muito tempo, isso pode gerar cálculo renal? Pode, claro. Cálculo renal, infecção urinária, N coisas pode acontecer ali com você. Porque, assim, né, não fugindo do assunto que o senhor está falando, eu sempre trabalhei na área de fast food, né? E eu nunca tive essas coisas. E eu não ia no banheiro, né, muito, assim, pouco tempo. E não bebia muita água. Aí depois eu descobri que eu estava com cálculo renal. E aí agora eu comecei a entender que água e no banheiro com mais frequências evita, né? Evita muito, muito, muito. Tá bom, obrigada, professor. Os diagnósticos, exame de urina, cistoscopia, raio-x ou ultrassonografia. Tá? Então, aí é importante. E aí eu coloquei um furão para vocês. Professor. Oi. Eu vou falar uma coisa agora, mas eu vou parar de ficar falando assim, que todo mundo fica pensando que eu vou falar brincadeira, mas não é não. Isso daí o professor, não sei se vai concordar ou vai falar, não, é correto. Você sabia que eu mesmo me autoanaliso na hora de evacuar e na hora de fazer xixi? Eu procuro sempre fazer xixi, dar descarga primeiro e fazer xixi, para ver a cor, a viscosidade dele, não relo nele, mas vejo, né, na hora que ele está saindo, e se está fétido. E mesma coisa quando eu vou ir no banheiro defecar. Vejo a textura, se ele está pastoso, se está duro, qual a coloração dele, tudo. Você sabe que eu faço isso? Eu vejo muito isso. Falo assim, opa, eu devo estar com algum problema, ou não devo estar me hidratando direito, está muito seco, não está pastoso, essas coisas. Eu faço isso, professor. Entendeu? Então eu tenho uma... Você tem um lado totalmente de auxiliar, de técnico, de enfermeiros, que a gente, depois que a gente estuda, a gente começa a auto-se policiar. É muito importante quando a gente se auto-policia. Porque, poxa, eu já sei quando a minha urina está estranha. Eu já sei quando o meu cocô está com um cheiro muito fétido, tem algum problema. Eu estou comendo, a minha dieta não está legal. Então, a gente tem que se notar. É normal. Poxa, por que minhas fezes estão desse jeito? Está muito escurecida, está muito clara? Né? Por que minha urina está espumando? Por que a minha urina tá muito... Aquela primeira urina da manhã, ela sai no amarelo bem e um cheiro forte. Por quê? À noite ela está limpando todo o seu organismo. É normal. O que não é normal é sair o dia inteiro desse jeito. Porque se ela sair o dia inteiro amarela,
muito concentrada, eu estou bebendo pouca água. Eu tenho que tomar mais água. Então, são esses tipos de importância que nós devemos se policiar. Para a gente não ter futuramente uma cistite, uma pielonefrite, né, uma ITU por repetição. Então, tudo isso é importante. Quanto mais eu bebo água, mais importante vai limpar o meu sistema renal. Então, gente, o que o Moisés falou é muito importante. Vocês se policiar. De visualizar. Eu tenho nojo de ver cocô. Não tem que ter. Você vai ver o céu. Você tem que olhar, tá muito escuro, tá muito claro. Tem alguma coisa estranha. Não é normal. Por que esse cheiro forte? O que eu tô comendo para estar desse jeito? Por que meu organismo tá desse jeito? Tá? Então, não é besteira, não. É uma realidade. E outra coisa, eu vejo também se tá, por exemplo, se tá muito duro, eu falo isso com maior sinceridade, se ficou muito duro, se saiu machucando, entendeu? Se machucou o meu reto, porque se machucou, pode vir causar bactéria depois, né? Então eu já vou ficar esperto, ó. Meu organismo não tá legal, tá muito duro demais, tá saindo dolorido, pode sair com um pouco de sangue, essas coisas. Então, isso tudo eu presto bastante atenção. Por quê? Porque se machucou, é uma parte onde passa fezes. Então, provavelmente, é um alto risco de vir contrair doença, né? Outra coisa importante, gente, vocês têm que se preocupar com o limpar as fezes, né? Ou limpar quando vocês evacuam. Não usar papel higiênico, usar lenço umedecido, ou tomar banho, né? Lavar a parte íntima de vez. Por quê? O papel higiênico acaba irritando essa parte. Então, tem gente que a gente ensina, quando não pode comprar o lenço umedecido, molhar o papel higiênico, para não ficar tão áspero e acabar machucando. Lá em casa, eu tenho lenços umedecidos. Tanto por causa de mim, por causa do meu filho, por causa da minha irmã. E, além de tudo, eu coloquei aquele chuveirinho para lavar. Meu filho só lava. Então, isso é importante. Você acaba não se autocontaminando, né? Não tendo sangramento, um monte de coisa. Tá endurecido, o que está acontecendo? Por que saiu? Por que está saindo desse jeito? É importante a gente se conhecer. Eu trabalhei 3 meses na Papel Primavera, professor. E eu vou falar isso para a gente, assim, ou para os pessoal, não sei se os pessoal acima de 80 vai lembrar. Quem lembra do Papel Primavera? Ele saiu fora de linha por causa que ele tinha uma substância naquela tinta dele que causava câncer no reto. Por isso que saiu fora de linha. Então, professor, às vezes a gente passa qualquer tipo de papel, de qualquer jeito. Não, limpou. Mas ali é uma porta de entrada de várias bactérias, né, professor? Sim. Isso é muito importante. Lindomar levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar o papel rosinha. Gente, então são essas importâncias que a gente tem que conhecer. A gente não se conhece. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho que acontece muito e a gente acaba passando para vocês, né? O que a gente vê de errado num certo horário, eu gosto de passar para vocês. Eu sempre digo o seguinte para vocês, daqui para frente, levam isso, gente, como uma ajuda para vocês. Tá? O que eu dou para vocês é muito mínimo. É muito mínimo. Vocês têm que ter curiosidade de ler, de pesquisar, de buscar mais informações. Eu digo o seguinte, eu sei que tipo de auxiliar, que tipo de técnico e de enfermeiro eu quero ser. Quando eu sou, eu só sei isso, meu pensar é pequeno. Quando eu abro minha mente para várias coisas que eu vou pesquisar, eu vou ler, eu começo a abrir a minha mente para tudo isso. Eu vou ser um auxiliar diferente, eu vou ser um técnico diferente. Eu não tenho que me preocupar o que o meu colega faz, o que o meu colega diz. No meu emprego, ele faz do jeito dele. Eu vou fazer o melhor para o meu paciente, independente. O problema da enfermagem, não só o problema da enfermagem, o problema de muitas pessoas é se preocupar com o seu colega do lado.
Independente de qualquer coisa. Eu não tenho que me preocupar com os colegas dos lados. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu tenho que ir atrás de pesquisa. É igual, acabei a aula agora. Poxa, eu tenho tempo livre. O que eu vou fazer? Vou ler alguma coisa, o professor falou sobre isso, eu vou atrás disso, eu vou pesquisar mais coisas. Eu vou enriquecer a minha enciclopédia mental. Porque quando a gente tem uma enciclopédia pequenininha, quando eu chego lá, quando falarem para você, hoje vocês vão saber, o que é uma cistocele? O que é uma retocele? Ah, não sei. Vocês sabem. No livro de vocês não tem. Eu enriqueci. É igual o aluno da tarde falou, nossa, mas não está na apostila. Eu quis trazer coisas diferentes, onde vocês vão entender melhor. Porque se você ficar na mesmice, apoiando em cima de uma apostila, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, eu tenho que trazer coisas boas para vocês sentir vontade de quero mais. O dia, independente, eu vou falar uma coisa mais importante. O dia que vocês, eu sei que cada um tem sua religião, tá? Vocês hoje são estudantes de enfermagem, para a vida de vocês, o dia que vocês não sentir vontade de fazer, não faça por fazer. Eu falo, na minha religião, o dia que eu não sentir um arrepio emocional, para mim não tem mais serventia. O dia que eu não gostar mais da enfermagem, para mim não tem mais serventia. O dia que eu não sentir vontade de chegar aqui para vocês e ensinar, não tem mais serventia. Eu vou ser só mais um. Eu estou ali pelo dinheiro. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ensinar. Então, enquanto eu gostar de ensinar, eu vou trazer muitas coisas diferentes para vocês. Eu não gosto de mesmice. Tá? Aqueles professores que é bitolado na apostila, mostrar a apostila para vocês e acabou. Eu não gosto. Eu gosto de buscar mais coisas. Eu gosto de trazer. Vocês sabem que tem muita gente da manhã que não vai ter cálculo de enfermagem. E eu sei a importância do cálculo de enfermagem para vocês no futuro. E é por isso que eu estou ajudando vocês no cálculo. Mas tudo isso eu conversei com a coordenadora. Eu falei, eu vou dar para eles porque eu sei que eles vão ter um 10 lá na frente. Então eu vou pegar agora no pé deles, porque eles lá na frente eles não vão ter mais problema. Só que a gente precisa de ajuda um do outro. Perfeito? Tem que ser simultâneo. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Tá? Tá com dificuldade? Oi. O que o senhor está falando é verdade. Eu tinha um professor na Santa Casa de anatomia, que todo professor lá tinha uma nota no final do semestre. E ele só usava a apostila para dar aula. Por quê? Porque ali era a prova que ele ia dar, baseado naquilo que todo mundo ia passar. Ele não trazia nada de novo. A gente que tinha que ir atrás e perguntar para ele as coisas. Porque ele só estava preocupado em ter a nota dele lá. Sim. Sim, eu não tenho essa preocupação. Eu não tenho preocupação de vocês me avaliarem bem ou mal. O importante é eu ser o tipo de profissional que eu sou. Ô professor, eu uma vez falei aqui logo no começo, quando eu fazia bastante pergunta, eu aprendi uma coisa na vida, que isso que o senhor tem e está proporcionando para a gente não estamos pagando, a gente estamos adquirindo. Por quê? Porque essa turma mostrou um pouco, assim, deu essa motivação para o senhor, né? Porque se o senhor chegasse e falasse assim, não vai adiantar, é meu tempo jogado fora. Eu